Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e hoje eu vou falar para vocês sobre as famosas pirâmides de Gizé. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, vai parecer redundante o que eu vou falar agora, mas essa matéria me deu trabalho. Comecei a pesquisar primeiro sobre a Atlântida. Vocês chegaram a ver meu vídeo de Atlântida? E lá eu falo que uma teoria diz que os Atlantes fundaram o Egito. E aí eu comecei também a pesquisar sobre as Gizé, as pirâmides ali. Aí eu pesquisei bastante, olhei um monte de livro aqui, vi uns documentários, revi documentário, faz 2 dias que eu tô aqui. Só vendo pirâmide de Gizé. Aí a matéria ficou quilométrica lá no blog, ficou bem extensa. Vamos começar do início então? Pirâmides de Gizé, ok? Gizé é um planalto que tem as 3 pirâmides mais famosas do Egito. Mas além das pirâmides, existem outras coisas em Gizé, como cemitérios, uma vila operária, complexo industrial e a esfinge. Não posso esquecer da esfinge, né? Pelas fotos que eu estou colocando aí na tela, vocês estão vendo que a cidade do Cairo, que é a capital do Egito, quase engoliu as pirâmides, né? Tá crescendo pouco lá, né? Aliás, no livro que eu li aqui, tá falando que tem placas pelo Cairo falando: nasce um egípcio a cada 24 segundos. A taxa de natalidade lá tá bem alta, explodiu. Aí no livro ele estava falando, o taxista, que é culpa do Viagra, que fez os egípcios começarem a fazer mais filhos. Mas vamos voltar pro vídeo. Essa imagem que vocês estão vendo aí são as 3 pirâmides mais famosas do complexo de Gizé. A menorzinha aí é a pirâmide de Miquerinos. Essa do meio, pirâmide de Khafre. E essa ao lado, essa é a fudidona, essa é a grande pirâmide, a pirâmide de Quéops, ou pirâmide de Khufu. Eu vou falar para vocês sobre cada uma dessas pirâmides então, falar possíveis teorias de como construíram as pirâmides, como cortavam as rochas, quem construiu as pirâmides, essas coisas, certo? Vou começar com essa pirâmidezinha menorzinha, chamada de pirâmide de Miquerinos. A pirâmide de Miquerinos ela é desse tamanhozinho porque ela teve que ser terminada às pressas. O faraó deve ter morrido. E aí eles terminaram ela bem rapidamente com materiais de qualidade inferior, tanto é que nem revestiram tudo de calcário. Só até a 16ª fileira de pedra que está revestida, ela tem uma entrada e atualmente ela é fechada ao público. O público não pode visitar essa pirâmide. Quando ela foi concluída, ela tinha 66 metros de altura. Atualmente ela tem 62. Não tem muito o que falar do Miquerino, ele era um faraó que faleceu e essa pirâmide de apenas 61 metros aí é a dele. A outra pirâmide, essa aí é de Khafre, do faraó Khafre. Ela é maior visualmente do que a grande pirâmide, mas porque ela está numa posição um pouco mais elevada no chão. Por isso dá essa ilusão dela ser maior, mas na verdade ela é um pouco menor, tá? Khafre seria o 3º filho do faraó Quéops. Ela tem 143 metros de altura hoje. E interessante é que ela preserva no topo, olha a foto aí, o invólucro original do calcário branco que eles colocavam em volta. O resto não tem, ela era inteirinha revestida assim com um calcário branco. Olha pelas fotos, uma pirâmide majestosa, ela tá bem atrás da grande esfinge. Tá vendo as fotos? Então sempre quando você vê essas fotos que tiver uma pirâmide atrás da esfinge, é a pirâmide do Khafre. Aliás, eu estava assistindo o documentário do Alienígenas do Passado para fazer o vídeo e a matéria. Dava até uma dor no meu coração, porque eles falavam da grande pirâmide e mostravam a pirâmide do Khafre. Nós temos que falar da grande pirâmide, ou pirâmide de Khufu, ou pirâmide de Quéops. Essa é a pirâmide, amigo. Essa sim é uma pirâmide inacreditável, colossal, sobrenatural. O que você quiser dar de adjetivo bonito, aí você pode dar para essa pirâmide, porque ela é incrível. A altura original dela era 146,60 metros. E hoje ela tem... É difícil saber quanto ela tem. Eu tenho um monte de livro aqui que eu peguei. Tem esse livro aqui, Antes das Pirâmides, A Força das Pirâmides, Pirâmides o Passado Legou, Pirâmides, A Força Oculta das Pirâmides. Esse é um romance até. Todos dão uma metragem diferente atualmente para a pirâmide. Aí eu falei, vou lá no site oficial da pirâmide, né? No Supremo Conselho Egípcio procurar.
fui lá, nem lá tá falando o tamanho correto da pirâmide, então eu peguei o que tá na Wikipedia, que é atualmente tem 137 metros e 16 centímetros, mas esse número pode variar, se você ver algum número, sempre, mas tem que estar aproximado, né? Foi construída com 2,5 milhões de blocos de calcário, que pesam aproximadamente 2,5 toneladas cada, ou seja, 2.500 quilos. É pesado, meu amigo. Você já tentou levantar um saco de cimento de 50 quilos? Já? Foi difícil, não foi? Agora tenta levantar 50 juntos. Vai ser 2.500 toneladas. Imagina a força que eles fizeram para colocar cada um no seu devido lugar. Quanto tempo levou para construir essa pirâmide? Segundo o historiador Heródoto, ele disse que foram 20 anos. Aí você faz 20 anos por 2,5 milhões de bloco, por 100 mil trabalhadores, tinha que colocar um bloco no lugar a cada 2 minutos. Por isso que muita gente duvida do Heródoto, fala, não é possível. Lá na Denise do passado, o Tsoukalos falou que era 1,9 segundos. Ele está incorreto, é cada 2 minutos. Então eles acham que foi mais ou menos 50 anos demorou para fazer essa pirâmide aí. E por que ela é sensacional, chamada a Grande Pirâmide? Porque ela tem algumas peculiaridades que nenhuma outra pirâmide tem. Por exemplo, ela tem a orientação com os pontos cardeais extremamente corretas, com variações mínimas, mínimas e mínimas. Outra coisa, ela está no centro terrestre, viu? Terrestre, é importante ter essa palavra aí, do planeta. Se você pegar o perímetro dela e dividir em 2 vezes sua altura, vai dar o pi até a 15ª casa. A probabilidade disso acontecer é quase nula, meu amigo. Uma característica que só é visível a determinada altura é que ela tem 8 lados, não 4. Olha essa imagem aí. Tá vendo? Isso daí só é visível lá do céu a determinada altura e no equinócio de primavera e outono. Vou colocar na tela um quadro com as características mais marcantes dela, para cair seu queixo, entendeu? Então olha aí, a Grande Pirâmide. Tudo isso é a Grande Pirâmide, eu vou falando da Grande Pirâmide, hein, gente? Ele é um monumento maciço que mede mais de 230 metros de lado e tinha originalmente 147 metros de altura. A pirâmide é formada por 2,5 milhões de blocos de calcário, com média de 2.500 toneladas, mas alguns chegam a pesar até 15. Tem um peso aproximado de 6 milhões de toneladas. Ocupa uma área de 5,3 hectares. O granito para as câmaras do interior, que eu vou falar daqui a pouco, veio de Assuã, a 800 km de distância, rio acima. É a única das 7 maravilhas do mundo que sobreviveu até os dias atuais. O ângulo de inclinação de seus lados é de 54 graus e 54 minutos. Se tomarmos o perímetro da pirâmide e dividi-lo 2 vezes pela altura, chegaremos ao pi, até o 15º dígito. Seus lados estão alinhados quase exatamente para o norte, sul, leste e oeste, sofrendo um desvio de apenas 3 minutos. Ela está no centro de massa terrestre do planeta e a determinada altura e nos equinócios vê-se que tem 8 lados ao invés de 4. Tem muito mais coisa para falar da Grande Pirâmide característica, mas vê lá a matéria, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Eu falei as mais marcantes. Se ela é magnífica assim, vocês têm que ver essa pirâmide por dentro, meus amigos. Por dentro ela é superior mesmo. Por isso que ela é a Grande Pirâmide. Você tem que ver, olha na sua tela esse esquema que eu estou colocando aí. Isso daí é dentro da pirâmide, da Grande Pirâmide. Nas outras não tem, na de Miquelinos, da de Kefren ou qualquer outra. Isso daí é dentro da Grande Pirâmide. Tem a entrada original, tem a Câmara da Rainha, a Câmara do Rei, Câmara Subterrânea. Essa daí é a Grande Galeria, tem 9 metros de altura, aí o pé direito. Aí a Câmara do Rei, com um sarcófago de granito que veio de 800 km de distância. Agora eu te pergunto, como é que os egípcios cortaram esse granito, que é uma das rochas mais duras que existem? Não foi com marretinha e talhadeira, que não ia nem arranhar. É um dos mistérios até hoje, como cortar esse granito. E detalhe, esse granito aí, ele é maior do que a porta de entrada, então ele tem que ter sido feito junto com a pirâmide. Na hora que estava colocando esse nível de bloco, colocou ele, porque depois não entrava. Ele é maior do que a porta de entrada. Olha o grau de sofisticação da engenharia egípcia. Tem um detalhe interessante nessa Grande Pirâmide, é que não tem nenhum hierógrafo, nenhuma inscrição egípcia nela. Os egípcios, que sempre foram bem de divulgar suas obras, você pega todos os obeliscos, templos,
monumentos, tudo, tá cheio de hierógrafo pintado, com escrita, com mensagens, com tudo. Por que eles não iam escrever nada na mais magnífica obra do Egito, que é a Grande Pirâmide? Talvez seja porque não foram eles que fizeram? Foram os Atlantes? Tem a corrente que é os Atlantes, que nem eu falei lá. É tão forte essa corrente que eu tava lendo lá no site do Conselho Supremo do Egito, falando que não é os Atlantes, que eles têm como... que tá corroborado que foram os egípcios e tal. Mas não sei não, hein? É tudo muito estranho nessa Grande Pirâmide, gente. Não tem nada falando. Você não ia se orgulhar de fazer uma obra desse naipe, que é a única das 7 maravilhas do mundo antigo, escrever nada? Nem um hieróglifozinho? Na dica. Eu vou falar aqui como talvez foram construídas essas pirâmides, bem rapidamente. Quando um egípcio importante morreu, eles começaram a colocar estruturas de barro em cima, formando um retângulo, formando um trapézio, uma espécie de trapézio, que é chamado de mastaba. Tá vendo essa foto aí na tela? Com o tempo, eles foram colocando uma mastaba em cima da outra, só que sempre a de cima era menor, dando início à pirâmide de degrau escalonada, que é essa que está na sua tela para você se deliciar assistindo, que é chamada a primeira pirâmide de Djoser. Mas aí alguém falou, uai, mas a gente pode incrementar isso. Vamos colocar estruturas triangulares nas pontas e jogar uma argamassa, que aí vai dar um aspecto mais bonito. E foi isso que fizeram. Começaram a fazer isso. Até tem essa famosa pirâmide torta aí, a pirâmide vermelha, que foi o Snéfero que mandou fazer. Ele não deve ter gostado dessa torta, porque ficou feia pra caramba, né? Um grau de inclinação muito forte, começou a desmoronar internamente. Então eles tiveram que terminar às pressas. Aí ele mandou fazer alguns quilômetros dali essa pirâmide vermelha. Só que essas pirâmides não são tão grandes quanto as de Gizé. Por isso que existe um grande debate. Como que fizeram as pirâmides? Essa semana saiu uma reportagem aí, uma matéria falando que acharam um jeito de fazer que dava pra fazer. Que era amarrando 3 troncos em cada lado da rocha, era puxando, rolando. Tá escrito aqui na descrição como é que é, e faz bastante sentido essa teoria, viu? Não vai ser a certa, né? Porque como eles não deixaram escrito, vão ter várias teorias tentando explicar, mas essa faz bastante sentido. Antigamente eu só via da rampa, que tinha que colocar uma rampa, que nem nessa imagem aí que eu tô colocando na tela. Mas nesse caso de rampa, a rampa às vezes ia ter que ter 3 km de comprimento, usar mais pedra do que a própria pirâmide. Então é mistério, como é que eles fizeram isso sem ter roda? Os egípcios não tinham a roda, não tinham o ferro, não tinham a bússola. Como que eles conseguiram fazer uma pirâmide desse? E para cortar esses 2,5 milhões de pedra calcária? O calcário é uma pedra relativamente mole, um grau de dureza baixo. Ou seja, você consegue esculpir com uma marretinha e uma talhadeira. Mas agora o granito que eles usavam, que é um mistério. Eles revestiram a pirâmide de granito branco. Dentro da pirâmide tem granito. Como que eles cortaram esse granito? Existem algumas teorias, eu vou falar aqui além da rampa que eu falei, para a construção da pirâmide. Tem a das rochas pré-moldadas, que os egípcios usavam uma espécie de concreto de calcário. Até levitação, através de um sistema de vibração, eles faziam as rochas levantar e colocar no lugar. A outra são os ETs. Não os ETs fizeram, porque ela foi feita com mãos humanas. Mas foram os ETs que deram conhecimento e as ferramentas para que pudesse fazer a pirâmides. Tem uma inscrição que diz que eles jogavam tipo um cobertor branco sobre o granito e ela perdia a gravidade, você empurrava uns 2 metros com um empurrão cada rocha. Outra teoria diz que é níveis de areia, colocava um nível de rocha, jogava areia do lado, colocava outro nível de rocha, jogava... Tanto que quando a pirâmide estivesse pronta, era só você tirar a areia do lado. É pouquinho areia que tem que ser tirada, mas é muito pouca. Mas se você tem uma mão de obra escrava gigantesca, é possível, né? E por fim, o que Heródoto fala que foi feito. O historiador ele fala, a pirâmide foi construída com elefante, rampa e trabalho escravo. Qual a finalidade de se construir a pirâmide? Os egiptólogos dizem, são túmulos dos reis, dos faraós. Mas nunca encontraram um corpo de um faraó dentro de uma pirâmide, mesmo quando elas estavam lacradas, sem ladrão ir lá encher o saco. Nunca acharam um corpinho sequer. Outra coisa, eles dizem que foram construídas para esconder o faraó, para ocultar o corpo.
mas construiu uma pirâmide em cima que é vista a quilômetros? Uai, tá meio errado isso daí, né? Mas a teoria que os egiptólogos falam que a verdade é essa. É túmulo de faraó para esconder o corpo. O barco estelar, que era o ponto de partida do rei para o céu, que ele falava que ele veio da constelação de Órion. Então ele ia lá para dentro da grande pirâmide e voltava para Órion. Ou não, a grande pirâmide é uma grande usina de força. O Christopher Dunn, ele está desde 1970 estudando a grande pirâmide, porque ele tem uma teoria interessante, que na verdade a grande pirâmide é tipo uma usina que se você jogar um determinado elemento por esse buraco, por esse, vai soltar hidrogênio que vai dar direto para o céu, abastecendo alguma nave espacial no espaço. É interessante a teoria, é que é muito aí já mirabolante, né? Mas tem um livro que ele descreve todo o processo certinho. Tem na matéria lá na descrição aqui, explicando melhor os ingredientes que você tem que jogar, de que câmera que vai para qual câmera. Dá uma olhada lá, não vou falar aqui. E por fim, para a corrente esotérica, é elevação espiritual. O indivíduo ia para dentro da pirâmide, lembra que são 3 câmaras. Primeiro ele ficava na câmara inferior, 3 dias, para a vibração e alterando a sua consciência. Depois ele ia para a câmera do rei, onde tem esse granitão aí que estou colocando na tela. Ele ficava lá e esse granito ressonava. Lembra a grande galeria? Devia ter alguma coisa ali que aumentava a vibração e essas vibrações produziam níveis elevados de consciência. Por fim, ficava 4 dias na câmara da rainha para absorver tudo que ele viu. É a corrente esotérica. Aliás, eu estava vendo, mas eu não consegui achar, se alguém achar, coloca aqui, que existem relatos e relatos de pessoas que ficaram dentro da pirâmide e falaram que ela é assombrada. Inclusive o Aleister Crowley passou já uma noite lá. Eu não lembro se ele que falou que é assombrada também. Que o bicho pega lá dentro. É uma construção sobrenatural. Para finalizar esse longo vídeo, tem que falar que as 3 pirâmides elas não estão alinhadas, e isso chamou a atenção dos egiptólogos, porque mas os egípcios sempre prezaram pelo alinhamento. Por que faz 2 pirâmides no lugar, a outra um pouquinho para lá? Até que o Robert Bauval começou, um pesquisador, começou a olhar, numa festa tomando cerveja, um cara falou para ele que parecia os 3 Marias, o cinturão de Órion. Aí falou, pimba! As 3 pirâmides aí de Gizé estão perfeitamente alinhadas com a constelação de Órion. Tem alguma ligação egípcios com Órion, meus amigos. A gente deve ter vindo de Órion. Eu falo para que a gente veio de Órion, porque os reis queriam voltar para Órion, que eles falam que é para lá que eles iam. Pra que construir um monumento dessa pirâmide gigantesca dessa pra nada? Só pra você dormir? Seu túmulo? Ah, não sei não, hein? Bem, obrigado por me assistir. Desculpe se esse vídeo ficou muito longo, mas não tinha como falar pouco realmente das pirâmides de Gizé. São obras magníficas, eu queria ter falado até mais. Eu posso me aprofundar em vários temas aqui, fazer vários outros vídeos menorzinhos depois, para deixar mais esclarecedor. Olha o link aqui da matéria que eu fiz, lá tá descrito os nomes corretamente, tá escrito os elementos químicos, mais dados da grande pirâmide, tá tudo lá, mais imagens, certo? Grande pirâmide, a obra mais incrível do planeta, a única das 7 maravilhas do mundo que ainda está de pé. E que eu e a Ana vamos visitar ainda e postar as fotos para vocês. Deixa esse vídeo chegar a 5 bilhões de views, nós estaremos lá. 5 bilhões, hein, galera? O Gangnam Style chegou a 1 bilhão, porque a gente chega a 5 bilhões. Eu já vi até o preço, só pra vocês ficarem... matar a curiosidade, eu fui lá no Conselho Supremo, no site, lá tem os preços. A visita é paga, meu amigo, você não pode chegar lá do nada. Custa R$15,50 para visitar alguns templos. Quem decide qual pode visitar é o Conselho Supremo. Só alguns que pode, tá na descrição. E se você quiser visitar a Grande Pirâmide, aí já é R$31 que você vai pagar. Para entrar dentro, são 150 senhas de manhã e 150 senhas à tarde. Vixe, então você ia lá, eu ia ter que pedir para alguém arrumar a senha para mim, né? Que eu queria estar dentro da Grande Pirâmide. E você também pode visitar a Pirâmide de Khufu. Aí já é o preço mais baixo, já é R$7,50. Vamos fazer esse vídeo bombar? Passa para o seu amigo aí que gosta de pirâmides. Eu já falei de outras pirâmides aqui, já falei de pirâmide no fundo do mar Báltico, pirâmides chinesas, pirâmide da Bósnia e do Monte Baigong. Já falei de todos esses lugares aqui, é pirâmide também.
Depois vocês veem os vídeos aí, eu vou deixar 2 agora que vai aparecer, mas procura aqui no canal que tem vários vídeos de pirâmide, certo? É isso aí, assombrados, falei demais mesmo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o joinha aqui, quem viu até o final, né? Deixa um joinha aqui, escreve que viu até o final aí. Fala, eu vi até o final. Eu aguentei ouvir a voz do Matheus até o final. Coloca aí na descrição para saber que pelo menos alguém viu até o final desse vídeo. Escreve aí se você gostou, o que eu esqueci de falar. Põe mais características da Grande Pirâmide que eu não falei aqui, certo? E é isso aí. Até mais, assombrados.